Boa noite, pessoal. Hoje o tema da live é Setembro Amarelo, né? Que é prevenção ao suicídio. Os números são alarmantes, né? E eu vou conversar com o médico e psicólogo, Dr. Roberto Debski. Eu tô só aguardando ele entrar aqui, que eu já chamo pra gente começar nosso bate-papo. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar, também pode mandar aqui pra mim, que já já ele deve estar por aqui. Só aguardando ele entrar para a gente começar a nossa conversa. Um assunto sério e que vem aumentando, né? Aí durante esse período que a gente vem vivendo aí de pandemia, né? Quarentena, ó, o doutor já entrou, vou chamar. Só aguardando ele entrar aqui. Olá, doutor. Boa noite, tudo bem? Oi, boa noite. Como é que tá, Karina? Tudo bem? Joia. Tava conversando assim com o pessoal, explicando que hoje o tema é Setembro Amarelo, né? E que os números assim são assustadores, né, doutor? Olhando É. e lendo sobre o assunto, é bem preocupante e acredito que durante esse período que a gente vem vivendo aí de pandemia, essa quarentena, esses números, sem dúvida, devem ter aumentado, né? Boa noite. Boa noite, Karina. Obrigado pelo convite. É um prazer participar com você para falar desse tema, que é um tema tão importante, tão delicado, tão grave, né? Que nós passamos na humanidade, a questão do mês de setembro, Setembro Amarelo. A gente vai buscar fazer uma conscientização a respeito do suicídio, não é? E os números têm aumentado, a gente sabe que no mundo inteiro são números muito altos, a estimativa é que cada menos de um minuto uma pessoa se suicide no mundo, 40 segundos, então é um tema muito preocupante, né? Porque todos nós conhecemos, próximo a nós, pessoas que já passaram por essa famílias, né, que já tiveram perderam pessoas através do suicídio, amigos, conhecidos, enfim. É algo que surpreende tanto que nós precisamos, de alguma maneira, ter alguma ideia do que fazer em relação a esse assunto, não é? E quanto mais a gente conscientizar as pessoas, melhor vai ser. Porque se estima também, já uma estimativa, vamos dizer assim, positiva, que cerca de 9 em cada 10 suicídios poderiam ser evitados, né? Então, como fazer para que isso aconteça? Vamos procurar conversar um pouco a respeito desse tema hoje, né? E assim, e um dos problemas, sem dúvida, é a depressão, né, doutor? E que muita gente Uhum. acha que é frescura, e não é. Eu conheço várias pessoas que passaram pelo problema e é muito sério e realmente vai ao fundo do poço. E por isso que precisa conversar, precisa ficar sempre alerta aos sinais que essas pessoas dão, né? É, a depressão é um dos gatilhos do suicídio, talvez até o mais grave. E eu lembro que desde o tempo da faculdade, lá na década de 80, né, eu me formei em 87 em medicina, naquele tempo a gente já tinha estatísticas dizendo que até, olha, 2000, lá em 2020, a depressão vai ser talvez a doença mais incapacitante do planeta. E aí a gente achava, mas 2020 está longe, ainda tem quase 30 anos, 20 e poucos anos, né, para acontecer, porque ela já era uma das principais doenças incapacitantes. E com certeza hoje a gente comprovou, né, a depressão ela é uma doença gravíssima, ainda tem pessoas, né, assim como o suicídio, a depressão também é um tema tabu, não compreendido muitas vezes, né, as pessoas subestimam a depressão, não compreendem, criticam, julgam, como você falou, muita gente ainda hoje, em pleno século XXI, 2020, né, ainda diz frescura, não sei o quê. E quando essas pessoas que julgavam muitas vezes passam pelo problema, elas falam, agora eu entendo. Porque é muito difícil entender algo que não se está vivendo. Né? E a depressão é um problema grave. E com certeza, em 2020, que é esse ano aí que nos surpreendeu, né, de uma maneira negativa com a questão da pandemia,
com todas as consequências sociais, familiares, de relacionamento, econômicas, profissionais que a pandemia trouxe, certamente agravou todos os transtornos mentais e psiquiátricos, dentre eles a depressão. Então, é mais um alerta que a gente precisa ter, mais uma atenção redobrada que a gente precisa ter. Por quê? Porque todas as questões da saúde mental foram muito potencializadas, estão sendo muito potencializadas por conta desse período de mudanças graves que a gente está passando por conta da pandemia, desse estresse todo que a gente vem passando. E esse momento também, né? E o que eu vejo dos números, doutor, também são muito jovens, né? A maioria está entre 15 e 29 anos, mas eu acho que nesse momento da pandemia, os idosos também apresentaram a depressão, e esse número também vem crescendo nessa faixa etária, né? E acho que nesse, principalmente, que eles são, no início, eles é o alvo, né? Não pode sair porque é grupo de risco, e continua, claro, é um grupo de risco, mas a gente viu que essa doença é uma incógnita, né? Porque tem jovens morrendo, tem idosos se recuperando, então assim, eles continuam se protegendo, mas hoje eles acho que já estão entendendo um pouco melhor a doença, mas mexeu muito com o psicológico deles, né? Com certeza, Karina. A gente vê que, falando dos jovens, né, a depressão até os 29 anos de idade, como você comentou, é uma das principais causas de morte, né? O suicídio, desculpa. E a depressão também vem aumentando muito entre os jovens. E a questão dos idosos, né, além de tudo, por já ser geralmente um grupo com um momento de fragilidade na vida, muitas vezes já viviam um certo isolamento, afastamento da família, né, muitas vezes a questão da aposentadoria e de não ter algo para fazer, não se sentir bem, não se sentir útil, muitas vezes a solidão, né? E aí agora você pega uma pandemia, onde ainda são taxados de grupo de risco, e são realmente um dos grupos de risco grandes, os idosos, e aí toda a questão das famílias para preservarem os idosos, muitas vezes ficarem longe, e esses idosos sós, e talvez não conseguindo lidar bem com a tecnologia, que de alguma maneira conectou mais as pessoas nesse período, né, as ligações através dos gadgets, enfim, muitas vezes os idosos não dominam muito bem isso, então é uma série de fatores que serviu para potencializar a depressão nos idosos e todas essas questões psicológicas também, né? Assim, o senhor tocou num assunto interessante, a tecnologia, ela é muito boa, tá ajudando nesse momento tão difícil que a gente vive, mas também pode ser um gatilho, né? Porque muitos jovens ficam vendo as postagens, a ostentação, a vida perfeita que ninguém tem, a gente sabe disso, ninguém é feliz 100% e ninguém, assim, não tem como não ter problema. Qualquer ser humano normal tem algum tipo de problema. Então, isso também pode desencadear e tem ajudado os jovens, principalmente, a entrar nesse processo de depressão. Então, o que a gente vê hoje em dia, né? Muitas vezes os jovens não se encontraram. A gente tem uma questão hoje muito séria, que assim, os jovens muitas vezes são projetos, né, das suas famílias, né? Então, muitas vezes a família, na melhor das intenções, já decreta que esse filho vai ser isso, vai fazer aquilo, ou vai seguir tal profissão porque é bom, ou vai cuidar não sei do que, a empresa da família, etc. Então, muitas vezes o jovem, ele vem para a vida e ele não encontra o seu lugar, porque ele é colocado fora do lugar, né? Ele é como se fosse um projeto de alguém. Então, muitas vezes, quando a gente é um projeto de outra pessoa, mesmo na melhor das intenções, e sendo um projeto, muitas vezes, dos pais da família, isso faz com que esse jovem se sinta fora do lugar, né? Isso pode gerar uma grande depressão e um grande movimento de querer sair disso. E muitas vezes a gente sabe que a pessoa que suicida, ela não quer necessariamente morrer. Eu quero morrer. Não é que ela queira morrer. Ela quer matar esse sofrimento. Ela quer terminar com essa dor emocional imensa que ela está vivendo. E muitas vezes a maneira de fazer isso é se matando. Ou seja, que ela não vê uma outra perspectiva, não consegue, por estar totalmente imersa na dor e no problema, não consegue se abrir para ajuda, mostrar que precisa de ajuda, buscar isso. As pessoas também não conseguem perceber
porque a gente muitas vezes está muito mais deslocado para fora do que para dentro. Então, esse jovem pode sim, numa depressão, num momento de dor intensa, acabar buscando esse recurso doloroso do suicídio. Muitas vezes o suicídio ele é uma medida final, né, é uma solução intempestiva, uma solução irreflexiva, né, muitas vezes é elaborada por muito tempo, às vezes até por anos, mas naquele momento, aquela atitude é uma atitude assim, final, que não tem volta, por um problema que pode ser solucionado, mas que não é visto dessa maneira, não é percebido dessa maneira pela pessoa que suicida. E tem algum sinal assim de alerta para os pais, principalmente dos jovens, para eles perceberem que momento que o filho está nesse processo de depressão, que de repente pode já até muito isolado, a gente fala muito quando fica muito trancado no quarto, mas também tem a idade que eles gostam de ficar no quarto, principalmente com a tecnologia, conversando com os amigos, para não ser invasivo, né? Que a gente fala, para de repente não causar outro estresse. O que a gente pode, o que os pais podem, tem um sinal de alerta, assim, para detectar que eles estão no processo? A gente sabe que hoje os jovens já se isolam demais, né? Ainda mais na pandemia, que não estão saindo de casa, não estão indo para a escola ou para a faculdade, não estão tendo aula, tudo online. Essa sobrecarga também é muito ruim, muito perigosa. O jovem já fica isolado no seu quarto, muitas vezes não quer compartilhar, enfim. Então é mais difícil ainda para a família captar esses sinais, né? No jovem, a depressão, ela vem diferente do que vem num adulto. Por exemplo, um adulto depressivo, você olha para o adulto, você já percebe a face depressiva, né? Uma face, uma postura, uma respiração. Na própria linguagem corporal, você já detecta que essa pessoa está depressiva, ou seja, pelo menos se você for atento, se você souber fazer essa leitura minimamente, né? Porque existem, claro, quando a gente atende uma pessoa, a gente faz a leitura corporal, né? Tanto a leitura da expressão, da face, como a leitura fisiognomônica mesmo, corporal, para poder chegar num diagnóstico. A gente, como profissional, eu procuro fazer isso sempre. Mas o jovem, ele responde diferente. Então, um jovem depressivo, muitas vezes, não reage com uma baixa da vitalidade, da motivação, e sim com agressividade, com irritabilidade. Então, a depressão no adolescente é diferente da depressão no adulto, então a gente precisa estar atento a esses sinais. Muitas vezes também o que se fala. Então, uma pessoa que está com problema, de repente ela começa a falar, ela dá algumas pistas, mesmo que sejam involuntárias. Daqui a pouco vocês não vão precisar mais se preocupar comigo, as coisas vão se resolver todinhas. Né, vai tudo se resolver, então a pessoa fala, nossa, que bom, está melhorando, né? E não, muitas vezes ela está já nesse caminho de buscar a solução através da morte. Né? Não vou dar mais trabalho, daqui a pouco vocês não vão ter mais preocupação comigo. Então, uma mudança de comportamento, uma mudança de fala, tudo isso precisa ser entendido, né, como um sinal de alerta. E é importante que a família, que os amigos observem isso. E se perceberem esses sinais, aí as pessoas falam assim, mas então é melhor não falar, né? Porque se falar, você pode piorar a situação. Aí que a pessoa vai pensar mesmo em suicídio. Não, é o contrário. É importante a gente abordar esse assunto. Então, se você percebe alguém falando isso, o que a gente deveria fazer? Conversar. Mas você pensa nisso, né? Muitas vezes pode ser difícil até mesmo para as pessoas abordarem esse tema, porque é um tema extremamente difícil, delicadíssimo você falar em suicídio com uma pessoa que você ama, uma pessoa, você às vezes quer evitar de qualquer jeito de pensar a respeito. Então aí que a gente vê essas dificuldades na comunicação e essa falta de poder perceber esses sinais, mas é importante falar. E também é muito importante que você não busque fazer o que a maioria das pessoas busca, que é o quê? Ficar dando conselho. Olha, não é assim. Imagina, isso tudo vai passar, isso não é nada. Você não precisa ficar desse jeito. Todos esses tipos de fala, de atitude, por mais boa intenção que elas tenham, elas podem piorar a situação. Porque uma pessoa, quando está depressiva, quando está pensando em suicídio, o que ajuda é ela conseguir ter uma pessoa que escute. Porque se alguém escutá-la por 10,
5, 10, 15 minutos, isso já vai trazer um grande alívio para dor, para essa dor. É como se fosse assim, uma válvula de escape. Ah, vai curar então? É só conversar? Não. Não. O problema continua ali. É importante saber disso. Mas a pessoa, por falar o que ela está sentindo, conseguir expor, falar da sua dor, falar dos seus medos, enfim, aquilo é como se fosse uma panela de pressão que está com uma grande pressão dentro e você dá uma puxadinha na válvula e aquilo diminui a pressão interna. Mas o fogo continua lá e vai produzir mais pressão, ou seja, depois dessa fase aí sim, buscar um tratamento, tudo. Isso é o princípio que a gente vê, por exemplo, nessas instituições que trabalham com a questão do suicídio, o próprio CVV, que é uma instituição muito importante. O que o CVV faz? Escuta, né? Você liga lá, liga para o 188, o que acontece? Aí você fala, sem precisar se identificar, sem precisar dar detalhes. O que você quiser falar, você vai falar. Nesse tempo, o que a pessoa do outro lado está fazendo? Está ouvindo. Ela está validando aqueles sentimentos, ela está procurando receber aquela fala. Isso é muito importante. Isso já ajuda demais a pessoa que está buscando o suicídio, porque ela se sente aliviada e, de repente, ali ela consegue se abrir para buscar uma ajuda, que é o mais importante. Daqui para frente, vamos procurar ajuda. Mas nem sempre essa pessoa aceita, né? Porque, assim, às vezes acha que ela não precisa ir ao psicólogo, não precisa falar com ninguém, enfim, ela se isola mesmo e às vezes é difícil você conseguir entrar e ajudar, né? Eu digo assim, até mais adultos, para você conseguir essa entrada e, de repente, oferecer uma ajuda até com outra ajuda, né? Um profissional que possa oferecer uma qualidade que ela entenda que ela está num momento difícil da vida. Isso também é bem complicado. Isso é uma questão delicada, porque a pessoa, para ser ajudada, ela precisa estar disposta a ser ajudada. Ela precisa se abrir, ela precisa confiar em alguém, né, que possa ajudá-la nesse processo, encaminhá-la, acompanhá-la, ouvi-la, né? Tudo isso é muito importante quando a pessoa está pensando na morte, pensando no suicídio. Então, alguém percebeu, alguém fez esse acolhimento, essa escuta, isso ajudou, aliviou, o próximo momento é buscar um tratamento que realmente vá na origem, na causa disso, né? Porque o suicídio, ele é assim, muitas vezes a pessoa está há anos com problemas, está há anos com depressão, né? Mas ele é um evento único e final. E aí é violento, é intempestivo, e ele é a ponta do iceberg. Mas quando ele ocorre, não tem mais volta. Né? Acabou. Quando aquilo foi, não tem mais como voltar. E a dor daquilo vai ficar para os que permanecem, para os que ficam, para a família, porque aí vem culpa. Por que será que eu não percebi? Como é que será que isso aconteceu? Né? Eu sou responsável. Enfim, causa um transtorno, uma dor tão grande que todo mundo que está ali morre um pouco, né? Junto com aquele que realmente suicidou. Né? Mas o suicídio ele tem alguns movimentos. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele quer a morte, ele também quer ser ajudado. Precisa encontrar o canal certo. Chama ambivalência, né? Geralmente é muito impulsivo. Os jovens, principalmente, como já passam por uma fase muito impulsiva, então o suicídio é algo assim que quando acontece, a pessoa vê, a família vê, já é tarde, né? E muitas vezes é aquela visão assim, é tudo ou nada, enfim, viver ou morrer. Então é um pensamento muito rígido, né? Muito dicotômico, muito estreito, que não se abre para uma possibilidade de cura, de tratamento. Mas cada pessoa, dentro de si, vive o seu drama. Todos nós temos as nossas dificuldades, enfim. A gente precisa saber que pode acontecer com qualquer pessoa. E quando nós passamos por um momento difícil, a gente tem que ter também essa abertura de buscar ajuda. Né? Muitas vezes nós ajudamos, mas nós também precisamos nos abrir para a ajuda. Por isso que quando tem o diagnóstico de depressão, ou o psicólogo, ou o médico, ou o psiquiatra, ele sempre fala, não deixar a pessoa sozinha, né? Sempre tentar estar perto, porque pode ser num banheiro, pode ser em qualquer lugar. Se ela está num desespero, e é o que você falou, quando está na ponta do iceberg, pode acontecer em qualquer ocasião. Não tem um lugar certo, né? Então sempre fala sobre isso, né? Que tem que estar sempre monitorando. Se a pessoa já declarou, e não é assim, se a pessoa falou é porque ela não vai fazer. Ela pode sim fazer. Se a pessoa falou, a chance de fazer
é muito grande, não pode ser desprezada de jeito algum. Então, a gente tem que estar atento, né, a essa linguagem verbal, essa linguagem não verbal, então, os sinais que a pessoa possa estar ali. Então, nós temos que ter essa escuta empática, como eu falei, acolhedora, sem julgamento. Isso é muito importante. Porque se a pessoa for julgada, aí então ela vai se fechar de vez e aquilo ali não há mais como prever o que pode acontecer. E ajudar, conduzir, orientar. E muitas vezes, quando, não, está tudo certo, agora eu estou bem e tal, cuidado. Porque muitas vezes a pessoa não está querendo mais demonstrar. Então, a gente precisa estar atento. Se a pessoa falou que vai fazer, aí sim, acompanhamento. Não pode ficar sozinha enquanto estiver começando a se tratar. Já foi no psiquiatra, está tomando antidepressivo. A gente sabe que o antidepressivo, muitas vezes, demora 3 semanas ou mais para fazer efeito. Então, nesse período todo, a pessoa tem que estar acompanhada de perto, porque em algum momento ela pode cometer esse ato que não tem volta. Esse é o problema, não há volta. Depois que você fez, não tem como retornar. Ó, tem acho que uma pergunta, né, doutora, aqui, é da Ildemar, acho que é isso. Já determinei que os pais levassem o filho adolescente ao psiquiatra em 12 horas para evitar um suicídio. Como o senhor vê essa imposição hoje? Olha, a doutora Ildemar é juíza de direito no Sul, né? Eu admiro demais, ela tem uma visão sistêmica, trabalha também com as constelações, né? A gente sempre se encontra nos congressos de constelação e sou um grande fã do trabalho dela. E isso, muitas vezes, nós precisamos realmente determinar, impor. Olha, para a família, e falar claramente, né? A juíza pode fazer essa determinação legal. E eu acho importante. Agora, esse lado, família, vocês têm que levar. Agora, tem um profissional disponível para isso? A gente vai conseguir? Então, de repente, também desse outro lado, a família vai levar, não vai ter um profissional que possa atender. Então, claro, a família deveria conseguir, porque muitas vezes, né, a família quer levar e aí tem a dificuldade da marcação, do agendamento. Isso é uma urgência, é praticamente uma emergência, uma situação dessa. Então, a gente precisa, sim, disponibilizar um meio para que essa família tenha o cuidado profissional e o acompanhamento profissional para iniciar a medicação. Porque nessa hora, nós dizemos, vamos para a psicoterapia. Bom, a psicoterapia não é nesse momento. Esse momento é o momento da urgência, de impedir a morte. Então, muitas vezes, está ali 24 horas monitorando, é a medicação obrigatória que tem que ter. Quando diminuir essa fase, vamos agora para uma psicoterapia, vamos constelar, vamos fazer o que for preciso para entender o que está acontecendo com essa pessoa e o que levou ela a esse extremo, a grau, tamanho de dor, de inclusive querer terminar com a própria vida, né? Porque a vida nunca é do jeito que a gente quer, né? Que você falou no começo, né? Lá nas redes sociais tem a questão do tudo é perfeito, as pessoas querem mostrar que a sua família é perfeita, que elas têm tudo que elas querem, que a vida é maravilhosa, os seus relacionamentos não tem nenhum problema. Isso aqui é só no mundo da fantasia. No Facebook, no Instagram, nas redes sociais é tudo perfeito. A vida da gente tem as suas dificuldades, tem as suas questões, né? E a vida não é do jeito que a gente acha que tem que ser. Só que a questão não é o que acontece comigo, é o que eu faço com aquilo que acontece comigo, né? Então, claro, eu vou ter motivos para me entristecer, eu vou ter motivos para ter raiva, eu vou ter motivos para ficar depressivo, porque a vida vai trazer todas essas dificuldades e vai nos mostrar coisas que muitas vezes a gente não queria ver. Agora, será que eu vou saber lidar com isso? Eu tenho resiliência para lidar com isso ou não? Eu só sinto a impotência, eu não tenho sentido na vida, e culpa, raiva, vergonha, todos esses sentimentos. Eu não aprendi a lidar com isso desde que eu era criança, minha família não me ensinou, não soube, não estamos culpando a família nem nada. Mas muitas vezes são questões que a família mesmo não sabe lidar. Então todos talvez precisam de ajuda para que possam aprender a lidar com as questões, com as dificuldades, né? Por quê? Porque nós vamos passar por isso tudo e nós precisamos ter resiliência para aprender a lidar. Resiliência é uma característica que o ser humano pode desenvolver e deve desenvolver. Resiliência é um termo originário da física, né? Significa o quê? A pressão que o material sofre, a pressão seria o estresse, e como esse material cede e retorna a um estado original, né? Então, você coloca muita pressão, se a pressão for em demasia, além do que aquele material dá conta, ele quebra, não é?
né? Sim. Então, a resiliência seria a capacidade desse material retornar ao estado anterior. Isso eu já vejo como um termo que precisa de uma reavaliação. Hoje em dia, já não se fala assim, voltar ao estado anterior, porque quando acontece alguma coisa com a gente, ou a gente aprende a lidar com aquilo e ficar mais forte com aquele desafio, então a gente aproveita o problema para se fortalecer e voltar daquilo mais forte, que muitos teóricos estão chamando de antifragilidade, não só a resiliência, porque eu saio daquilo melhor, né? Porque o mesmo estado não tem como ficar. Então acontece um grande trauma comigo, ou um material na física leva um grande estresse, ele não vai ser mais o mesmo. Até que pode ser que a gente não perceba essas pequenas modificações, né? Tanto na física, no material, como numa pessoa que passou por um trauma, por um estresse. E o estresse também é um termo da física. O estresse significa a carga que foi colocada em cima daquilo e como eu lido com aquilo, né? Então, a pressão sobre um determinado material e como ele vai lidar com aquilo é a questão estresse, resiliência. Então, a gente costuma pensar assim, é só o estresse. Se eu tenho muito problema, vai ser ruim. Mas tem gente que aguenta só isso e já sofre demais. E tem gente que parece que aguenta um caminhão e fica quieta. Mas também isso tem a ver com os traços de caráter. Então, na psicossomática, o Reich falou de 5 traços de caráter, né, que acontecem desde o intraútero até os 5 anos de idade, que vão formar o caráter de uma pessoa. E, de acordo com a idade, com o tempo, dentro dessa fase, os traumas que a gente passar, que não serão traumas recordados, porque até 5 anos de idade a gente não lembra praticamente nada. Mas dependendo do trauma e da idade, da fase do desenvolvimento, dentro da fase oral, anal genital e os 5 traços de caráter, a gente vai desenvolver formas de lidar com o problema. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um traço de caráter que a gente chama de masoquista, que é quando desenvolve um trauma ali na fase do desfraude, da tirada de fraldas, por volta ali dos 2, 3 anos de idade, né? Isso pode gerar um traço de caráter masoquista, que é uma pessoa que aguenta demais e aguenta calada. E quando vai ver, aquilo é uma panela de pressão. Então, de repente, uma pessoa que aguenta, explode. Fala, nossa, mas por uma coisa tão pequena ela explodiu, porque é uma maneira de reagir. Então, a gente pode entender as predisposições das pessoas olhando, inclusive, para a fisionomia dela, para a parte corporal, para como ela responde às coisas. Então, sempre há uma maneira de compreender e de buscar ajudar as pessoas que sofrem, entendendo, né, que a resiliência é algo que as pessoas pensam, mas a pessoa já nasceu assim, com essa força interior. Não. A resiliência já é descoberto que ela é uma habilidade que pode vir a ser desenvolvida em qualquer fase da vida. Então, a pessoa precisa, para ter mais resiliência, flexibilidade. Eu preciso ser flexível. Se eu for muito rígido, eu não sei lidar com as coisas, não consigo. Se alguma coisa sair fora do meu controle, eu não aguento, eu posso surtar, eu posso quebrar. Então, flexibilidade é uma habilidade de lidar com a vida, né? Tem até um parágrafo. Desculpa, não entendi. Então, tem pessoas explosivas, que é o que o senhor falou, aquelas que explodem muito fácil, tem as caladas e tem aquelas que vão deixando, chega no limite, aí aí é o que a gente fala, né? Chega nesse ponto do iceberg que pode ser pior. Qual que é a dosagem mais ideal? Porque não pode ser muito explosiva e também não pode ser muito calada e sofrendo sozinha, né? Sem, de repente, mostrar para o outro, mostrar na situação que não agradou, enfim. Sempre o caminho do meio é o caminho do equilíbrio, né? Então, saber ouvir, saber ceder, saber colocar, saber se impor, saber equilibrar isso no dia a dia. A flexibilidade, como eu disse, né, é o próprio saber lidar com as situações que vão aparecer. Então, não, só tem esse jeito. Então, assim, se eu sou o martelo, eu só sei lidar com prego. Então, eu tenho que ter uma ampliação das minhas ferramentas para saber lidar com todas as situações que podem vir. Isso é interessante porque o Tao Te Ching, que é o livro da sabedoria oriental, que tem cerca de 2.500 anos, ele é feito em artigos. O artigo 76 do Tao Te Ching fala assim: o homem, ao nascer, é suave e brando, e ao morrer é rígido e duro. A planta, quando ela nasce, quando ela surge, ela é suave como a suave penugem do ventre do pássaro. E quando ela morre, ela é seca e murcha. Então, por isso, os rígidos e duros são companheiros da morte. E os suaves e brandos são companheiros da vida.
Então, já no Tao Te Ching se falava sobre a flexibilidade de uma maneira poética, mas é exatamente isso, a gente aprender a lidar com essa questão da resiliência, da flexibilidade. Então, a resiliência requer que a gente seja flexível. Outra questão para a resiliência é que a gente tenha um sentido para a vida. Uma pessoa que tem um sentido para a vida, que tem um propósito, que tem uma missão, ela está focada no futuro. Ela está focada em conseguir fazer aquilo. Então, a gente já sabe que as pessoas depressivas não têm futuro. Elas não conseguem viver uma perspectiva futura. Pergunta para uma pessoa depressiva se ela tem projetos. Ela vive não tem. Aí por isso que ela vive assim. O depressivo só tem passado. Como ele não tem futuro, o que ele puxa é o passado. Então, meu Deus, o que aconteceu comigo? Por que me fizeram aquilo? Por que eu não aproveitei aquela oportunidade? Por que eu sofri daquele jeito? Por que me desprezaram? Por que eu não aproveitei? Sempre focado no passado, no que perdeu, no que não conseguiu, no que lhe fizeram. Então, o depressivo está focado no passado, não tem futuro. O oposto é o ansioso. O ansioso tem um excesso de futuro, que ele está sempre focado. Meu Deus, não vai dar certo, vai dar problema, eu vou ficar doente, vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Né? Então, você percebe que o ansioso com excesso de futuro e o depressivo com falta de futuro e excesso de passado têm em comum a impossibilidade de viver a realidade, que é o presente. Então, quando a gente vê um depressivo com tendência suicida, você pode ver que ele não tem um sentido para a vida, não tem um propósito para ele. Né? Quer dizer, nós precisamos ter esse sentido que nos puxa, né, nos atrai para o futuro. Então, se eu tenho algo que me atrai para fazer alguma coisa, para validar alguma coisa, para conseguir alguma coisa, aquilo está me levando para a vida, está me levando adiante, porque a vida é o futuro. Né? Na própria sistêmica, na constelação, quando a gente trabalha com as polaridades, a gente olha, vida é o futuro e morte é o passado, de onde as coisas vêm, para onde as coisas vão. Né? Também ter bom humor também é um atributo muito importante de resiliência. Uma pessoa ter bom humor e brincar consigo própria, com os seus próprios problemas, saber lidar com as dificuldades com bom humor, ter valores, ter crenças muito sólidas, muito firmes, né? Saber quais são os seus valores importantes para a vida, a questão da autoestima, de se amar, né? De gostar de si próprio, da vida. Então, todas essas questões, elas ajudam a gente a ter resiliência. E isso tem que ser colocado desde a infância. É muito importante colocar que as famílias precisam educar os filhos para que esses filhos sejam resilientes. Como é que meu filho vai ser resiliente? Quando ele conseguir, por exemplo, aprender o que é limite. E hoje em dia as famílias têm dificuldade com a hierarquia, que é uma das leis sistêmicas da vida, o que o Bert Hellinger colocou. Bert Hellinger, que, vamos dizer assim, entre aspas, criou as constelações, ele falou de algumas leis sistêmicas para os relacionamentos e para a vida. Primeiro é o pertencimento. Quando a gente tem exclusões no sistema familiar, pessoas, por exemplo, doentes psiquiátricos, abortos, mortes, pessoas que cometeram crimes e todo mundo excluiu essa pessoa, né? Pessoas que não se comportaram de acordo com os padrões da família e foram excluídas. Esse vazio, né, essa exclusão, pode muitas vezes se repetir num padrão familiar de comportamento. Então, muitas vezes, um jovem que tem tendência depressiva e suicida, ele pode, sem saber, estar identificado com a história de alguém no passado da família, que foi depressivo, que suicidou também. Né? Então, isso é o pertencimento. É a primeira lei. A segunda é a hierarquia. Na lei da hierarquia, diz assim, quem vem primeiro é maior e cuida de quem vem depois. Ou seja, os pais vieram antes dos filhos e cabe aos pais dar o que os filhos precisam. E muitas vezes as famílias confundem que o que os filhos precisam não é o que os filhos querem. Né? Porque se a gente for fazer o que os filhos querem, eles vão se dar muito mal na vida. Porque eles vão ficar deitados o dia inteiro. Não né? sabe lidar com o não, essa geração. Exato, então, não tem limite, não sabe tolerar frustração, não é colocado responsabilidades, não são orientados para viver autonomia. Por quê? Porque os pais também estão no movimento mais infantilizado, não querem ser julgados pelos filhos. Meu filho não vai gostar de mim, não vai me amar. Ou seja, são posturas infantis que não levam esses filhos para o que eles precisam, que é para a autonomia. Porque a função dos pais é cumprir função materna, dar para esses filhos segurança, proteção, né? Autocuidado, função materna. Depois levar para a função paterna, que são as polaridades. Ir para a vida, conhecer o mundo, aprender a lidar com as suas responsabilidades, trabalhar, relacionamentos.
essas duas funções em equilíbrio fazem com que esses filhos cresçam e aprendam a ir para a vida e sejam independentes. E os pais se tornarem desnecessários. Mas hoje os pais não querem ser desnecessários, eles querem ficar necessários a vida inteira. Eu não sei se é exatamente assim, mas eu vejo isso com esses jovens, porque eu lembro que na minha época, quando eu tinha 20 anos, enfim, fazia faculdade, eu trabalhava, fazia faculdade, enfim, fazia tudo e tudo bem, entendeu? Hoje, os jovens, eles não conseguem trabalhar mais de 6 horas, eles se sentem impressionados porque tem a faculdade, mas quer dizer, eles trabalham 6 horas, tem outras 6 horas para resolver as coisas, a faculdade e tem a aula à noite. Só que eles vivem no estresse e, assim, muitos já em processo de depressão, de ansiedade. Aí eu olho e falo, cara, eu vou trabalhar às vezes 12 horas, não sou mais do que ninguém. Mas a minha geração, vários amigos estavam na mesma situação e tudo bem. E às vezes até saía depois e aguentava o dia seguinte de trabalho. Mas hoje eu vejo que os jovens não aguentam. Eles não estão suportando. Porque não tem resiliência, né? Não tem a resiliência, né, Karine? Não tem. Isso aí tem que vir da família. A família tem que ajudar esses jovens a viver de uma maneira mais resiliente, né? Porque é como se fosse uma bolha de proteção. A família quer que esse filho fique numa bolha de proteção, né? Quando você vê isso já desde cedo na escola, quando o filho tem um problema na escola, a família vai lá e ela quer que a escola faça o que o filho quer. Não, meu filho está certo, é o outro que está errado. Ou seja, a família não cobra que esse filho tenha uma postura responsável, que assuma os seus erros. Parece que a família quer proteger o filho e essa bolha de proteção é altamente prejudicial para uma criança e para um jovem. Porque quando ele for para a vida, o que ele vai ver lá fora? O mundo vai lhe oferecer tudo que a família está oferecendo? O mundo vai lhe passar a mão na sua cabeça? Não, está tudo certo? Não. O mundo vai exigir que ele se comporte de uma maneira adulta. Só que, se ele não aprendeu, a responsabilidade nem é tão somente dele, né? É toda aquela dinâmica familiar de dependência, codependência, que, aliás, é um dos mecanismos que leva para a drogadicção também, né? Então, a gente vê quantas dinâmicas vêm, e aí eu falo, a gente não está falando nada disso para ficar culpando família. A gente procura olhar para essas dinâmicas que são disfuncionais, entender a origem disso e procurar ajudar, porque senão pode acontecer tudo isso que a gente está falando, que é o que a gente quer evitar. Depressão, suicídio e tudo mais. Outro tabu também que tem, que eu vejo, enfim, com amigos e até gente da família, é o tabu de ir ao psicólogo. Que eu fiz, eu recomendo, eu acho que é sensacional, porque você, num momento que às vezes você não está tão bem, ainda não está nesse grau todo, mas você por algum motivo não está se sentindo bem, a terapia é maravilhosa, porque ajuda em tudo, né? Entender o momento, a encarar de outra forma, né? Porque problemas é o que a gente sabe que toda a vida inteira a gente vai ter. Então, é a gente saber lidar com ele e vencer, né? Então, eu acho que ainda existe um tabu com isso, né? Olha, existe, né? A gente sabe que sim. Muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem o que é realmente a terapia e muitas vezes não conseguem entrar em contato, né, com sua dor, com seus problemas. Então, assim, é meio aquela técnica do avestruz, né? Se eu puser a cabeça no buraco, não tem problema. Não estou vendo o problema, não tem problema. E a terapia, ela é para quem busca o autoconhecimento, né? Então, para eu olhar para a minha dor e simplesmente aprender a lidar com ela. Saber o que fazer com aquilo, né? Porque sempre é o motivo, vamos dizer assim, é tempo da gente buscar o autoconhecimento e aprender a lidar com a vida, a lidar com as nossas dificuldades. E a terapia é um processo maravilhoso. Bom, eu sou suspeito, né? Porque eu sou médico e psicólogo, então eu vou buscar esse caminho, porque não existe só doença física, não existe só doença psicológica. Eu, desde a faculdade, eu entendi da medicina, que eu sou formado há 33, e na psicologia eu sou formado há 15. E fiz constelação, e fiz diversas outras terapias para poder entender melhor como funciona e como lidar e como ajudar as pessoas no caminho, na busca da cura, né? Então, a gente precisa da terapia quando a gente percebe que tem um problema, quando a gente percebe que aquilo está restringindo a minha vida, está me dificultando, e eu preciso de uma ajuda. Então, a terapia não é bater papo. Então, todas as vezes eu escuto, fora a questão do tabu, do mito, porque terapia é para louco, porque... Gente, em pleno século XXI, a gente ainda ouve essas coisas. E aí a gente tem que explicar, não, gente, olha, terapia não é para louco.
né? Porque, na verdade, todo mundo é um pouquinho. De médico e de louco, todo mundo tem um pouco, como o ditado fala. Na verdade, todo mundo tem as suas questões. Ah, mas todo mundo precisa fazer terapia? Não, não digo que todo mundo precise fazer terapia, mas se eu estou com um problema e não consigo lidar, né? Se eu tenho uma doença e eu não sei tratar, eu não vou no médico. Se eu tenho um problema emocional, por que eu não vou num psicólogo, né, num terapeuta que estudou para isso, que fez uma faculdade de psicologia há 5 anos, com estágio, com especialização? Gente, é um profissional que está ali. Mas acontece que a questão é muito mais difícil, a questão do problema emocional do que a questão do problema físico. Inclusive, se eu vou no médico e vejo que eu tenho tá vendo? Eu tenho uma doença, eu tenho isso, eu tenho câncer, eu tenho gastrite, tal, tá comprovado. Agora, como é que você comprova uma depressão? Hoje em dia tem, até você pode ver, estudar o cérebro numa ressonância magnética funcional, numa tomografia de pós. Só que isso hoje em dia só está disponível ainda em locais de pesquisa. Não está para todo mundo fazer esses testes e ver que tem a função cerebral, está diminuída em tal local. Isso ainda não é, vamos dizer assim, algo que você use para fazer diagnóstico em grande escala. Então fica praticamente um diagnóstico de avaliação, um diagnóstico clínico, né? Para a pessoa chegar com sinais e sintomas e você fazer o diagnóstico, é depressão, né? Mas fica ainda a questão do tabu, a questão do mito, a questão do medo, a questão de não saber lidar com a dor emocional. Dor física, a gente toma analgésico e resolve, né? Ou você está lá com problema, você vai lá, dá remédio, opera e resolve. Como é que você vai fazer com a dor emocional? Que mostra que eu estou frágil, que mostra que eu tenho problemas. Então não sou mais aquele perfeito que eu quero que as pessoas percebam que eu sou e que eu não sou. Então tudo isso tem a ver. O lado emocional é muito mais frágil, muito mais delicado e as pessoas têm dificuldade em lidar com essas questões. Muito mais do que uma doença física. Depois que vai à terapia, que tem esse tabu, entende e aí não quer sair. Porque dá mesmo uma leveza, ele te dá uma mensagem e te faz entender que é possível vencer aquele momento ruim. Então, acho que isso que as pessoas precisam começar a quebrar, né, esse tabu, principalmente agora a gente falando sobre Setembro Amarelo, as pessoas que estão sofrendo por algum motivo, seja porque durante essa pandemia perdeu o emprego, diminuiu a renda, há possibilidade, até mesmo um CVV para você só desabafar. Mas, sem dúvida, com um profissional que possa te ajudar, te orientar, fica melhor no sentido de você entender, né? Às vezes você precisa só desabafar e às vezes você precisa entender aquele momento que você está vivendo, né? Desabafar, como eu falei, vamos dizer que é um primeiro momento para aliviar aquela pressão e talvez te tirar de um risco imediato, por causa que a dor vai dar aquela acalmada. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa que faz isso, né? Ela está com a dor imensa, vai, desabafa com um amigo, ou até mesmo vai numa terapia, faz 1, 2 sessões, desabafou, falou tudo, acabou, estou curado. Não estou sentindo mais aquela dor imensa, tchau, vou embora. Não, mas aquilo não foi uma sessão ou 2, ou um bate-papo com um amigo, que é outra coisa, né? Porque teve hoje mesmo, hoje eu atendi um paciente que falou para mim assim, mas eu saí, conversei com uma amiga, foi tão bom que eu desabafei, estou bem, já não tem mais nada. Eu falei, peraí, você está me dizendo que você foi conversar com um amigo e resolveu, curou seu problema? Não curou, né? Você aliviou, mas você precisa agora de um tratamento. Mas então será que o profissional quer forçar o tratamento? Não. A pessoa tem uma questão, isso não vai resolver com uma conversa, né? Isso não vai, há um problema, um trauma da vida inteira, desde a infância até agora, vai resolver com uma sessão de terapia ou com 10? Não vai. Então muitas vezes eu preciso ter uma abordagem, inclusive interdisciplinar, né? Integrar diversos tratamentos, que é o que a gente tem hoje, as práticas integrativas, que vão ajudar as pessoas de diversas maneiras. Só a homeopatia que funciona, só a psiquiatria que funciona, antidepressivo, só a constelação que funciona. Não existe isso. O mundo hoje é complexo, o adoecimento hoje é muito complexo e nós precisamos saber que a maneira de ajudar não é única. Muitas vezes a gente precisa de várias maneiras que vão se complementando para ajudar uma pessoa no caminho de uma busca de cura, numa busca de viver uma vida mais saudável, que é possível sempre. E lembrando, né, doutor, que não é só jovem, não é só idoso, adulto, as crianças também. Hoje o número é grande de crianças com depressão, que estão ansiosas. Então, assim, também tem que ficar atento aos sinais das crianças, né? Muito, muito, né? É um tema assim, ainda mais difícil. Quando a gente fala em suicídio, já é muito difícil. Você falar num suicídio de criança é muito mais difícil. Mas existe
A gente sabe de casos de crianças em tenra idade que suicidaram, porque essa dor, é como eu falei, muitas vezes essa criança, esse jovem, que já mostra uma tendência à depressão e ao suicídio, isso acontece por diversas questões. Por muitas vezes estão nessa bolha de ilusão, nessa bolha de proteção, confrontar a realidade dói demais, baixa resiliência porque não conseguiram ser, né, aprender a lidar de uma maneira resiliente com a vida. Muitas vezes é isso que eu falei de essas crianças, esses jovens viverem um projeto parental. Então não é o que eles querem da vida, eles não têm nem autorização, eles têm que viver o que a família quer. Então, para matar esse projeto parental, eles só veem a única possibilidade de matar a si próprios, né? Então isso pode acontecer, está num papel de outra pessoa. Então muitas vezes eu falei da exclusão, muitas vezes um filho vem para uma família para suprir o papel de um outro irmão que morreu, ou enfim. Então isso, né, os pais quando olham para ele nem veem essa criança. Isso tudo são mecanismos muitas vezes inconscientes. Morreu um filho, a dor foi tanta, vamos ter um outro filho, né? Então não estão olhando para esse, estão olhando para aquele que morreu. Então você viver nessa função, nesse papel é muito difícil. Muitas vezes os filhos vêm para salvar casamento dos pais, filhos parentais, né? Então tem casais que falam assim, o casamento está ruim, vamos ter um filho para ver se melhora. Um filho que vem para curar a dor do relacionamento que os pais não sabem fazer. Então veja só como muitas vezes tem pesos imensamente grandes para uma criança e para um jovem viver, né? Isso, às vezes a dor não é suportável. Então, por isso que a terapia, o autoconhecimento, saber qual é o nosso lugar no mundo, o que a gente precisa fazer, é tão importante para pessoas de qualquer idade, né? Para todos nós é importante em algum momento a gente olhar para isso e buscar ampliar a nossa consciência, entender tudo isso e aprender a lidar com a vida, com a realidade. Isso é fundamental. Os pais também precisam entender, né, doutor? É o que o senhor falou o tempo inteiro. Não pode cobrar, não pode criar expectativa, né, de que o filho vai ser isso ou aquilo, até mesmo colocar limites, deixar ele se virar na escola, que, assim, isso aqui em casa a gente é sempre a favor do professor e que ele se resolva lá. Claro que tem casos extremos, mas no geral a gente tem que deixar eles aprenderem a se virar, porque se toda dorzinha, qualquer problema, ele vier se queixar, a gente vai lá tomar as dores. Essa criança não vai saber, não vai crescer um adulto responsável e nem vai saber lidar com os problemas que ela vai ter aí. Sim, muitas vezes é o que os pais têm que fazer mesmo, acompanhar, mas não procurar resolver todos os problemas. A criança tem que aprender a lidando com seus problemas, aprender como fazê-lo, né? Porque senão eu não vou saber, quando eu for para a vida fora de casa, que não tiver alguém que cuide, que faça por mim as coisas, eu não vou saber lidar com isso. Então é fundamental, sim, que os pais saibam colocar limite, dar responsabilidade, né? Cobrar por essa responsabilidade, saber também o momento de acolher, de cuidar, mas fazer, olha, de acordo com a idade, com a fase, dando mais e mais responsabilidade, né? É como a gente fala assim, quando a gente está na barriga da nossa mãe, é uma maravilha, né? A gente está ali flutuando, recebe alimentação, recebe oxigênio, sem precisar fazer nenhum esforço. O que vai acontecendo? A gestação vai evoluindo, o que acontece? O feto vai crescendo e aquele ambiente maravilhoso começa a ficar desagradável, começa a ficar incômodo, né? Aí o bebê tem que ficar lá naquela posição, todo encolhido. Em algum momento, esse bebê sente que, se ele não fizer algo, vai morrer, né? Então, na verdade, o bebê que desencadeia o movimento do nascimento. O parto é desencadeado pelo bebê, pelo feto, pelo bebê, e não pela mãe. Né? Claro que hoje as mães não querem também passar por isso e querem determinar a hora e fazer a cesariana sem entrar nem em trabalho de parto. Isso é uma outra discussão para um outro momento, mas é totalmente antifisiológico e antinatural. Inclusive, esses filhos, tem teorias que falam que os filhos que nascem de cesariana, eles passaram por menos esforço e menos trabalho para chegar à vida do que os que vieram pela via natural. E talvez esses que vieram pelo parto natural tenham tido que se esforçar mais desde a sua origem. Então, isso é um mecanismo diferente, só para colocar a questão, né? Mas aí, quando fica muito incômodo, o bebê resolve fazer o movimento e nasce. Bom, tudo bem. Aí vai para o mundo, aí é todo cuidado, função materna que eu falei, cuidado, proteção, segurança. Se isso continuar,
Hoje a gente vê filhos que estão aqui com 40 anos de idade, né? Não saíram do colo da função materna. Pai e mãe estão ali cuidando desse filhinho que não pode ir para o mundo, que o mundo é muito perigoso, fica ali grudado na família. Função materna, falta a função paterna de ir para o mundo. Né? Mas quando está na vida, então, se fosse fazer um paralelo com o parto materno, a polaridade, o complemento disso seria o parto paterno. O que é parto paterno? Existe parto paterno? Existe. É quando a gente sai da casa, porque a gente sai do útero para casa. O parto paterno é quando você sai da casa para o mundo. Né? Então, do mesmo modo que no parto materno precisou ficar incômodo e desagradável ali para eu decidir, para esse feto decidir fazer o movimento de nascer, quando já um jovem está crescendo, devia ficar mais incômodo dentro da casa para ele querer buscar o mundo dele. Mas hoje, não, ó, tem o seu quartinho, sua comidinha, seu videogame. Você vai trabalhar para ganhar um salário mínimo? Não, a gente te dá uma mesada, não precisa, isso não é, né? Então, ou seja, é uma comodidade tão grande, o que o jovem vai querer fazer se ele tem tudo? Para que ele vai querer se esforçar? Para que ele vai querer ir para a vida? Então, não faz o parto paterno, não vai para o mundo. Né? Isso é um grande problema. Por quê? Porque esse filho vai continuar grudado na família de origem, não vai aprender a ir para o mundo, trabalhar, ganhar o seu dinheiro, ter o seu relacionamento afetivo, a sexualidade. Tudo isso faz parte do movimento da função paterna, do parto paterno. Né? Entende? Então, isso é algo que a gente precisa olhar, que a gente precisa entender que o filho tem que receber o que ele necessita e não o que ele quer ou que os pais gostariam que fosse o melhor no sentido de dar todo o conforto, toda a comodidade. Então, teoricamente, você teria que, quando crescer, não ficar aumentando mesada e dando tudo, sim diminuir, porque agora o filho vai trabalhar para ganhar também o seu, concorda? Exatamente. Que a gente vê que o mundo não está assim, não está assim. Por isso que hoje a gente vê pessoas voltando para a casa dos pais, se separando e voltando com o filho para a casa dos pais, não conseguindo ser independentes financeiramente. Não ouvi o que você falou, cortou. Cada vez mais eles estão entrando tarde no mercado de trabalho, né? Antes se entrava muito mais cedo, hoje não, né? Com certeza. E aí você vê que isso resulta em diversos movimentos assim difíceis, né? Para esse jovem. Então, hoje em dia, não está pronto ainda. Faz outro curso, faz outra especialização. Então, vira um estudante profissional, né? Que está ali sempre sendo bancado pelos pais, sendo cuidado, e não vai para a sua própria vida. Exatamente. Entendeu? É uma realidade, infelizmente. Doutor, quero lhe agradecer porque já está quase estourando aqui nosso tempo. Foi ótima a live. É um assunto importante que ainda é tabu, mas que a gente precisa falar sempre. Esse mês é um mês de conscientização e de prevenção. Amanhã, inclusive, acho que é o Dia Mundial, né, de Prevenção ao Suicídio. Então, aqui é mais um alerta, é orientar mesmo. A ideia é justamente essa, é conscientizar as pessoas e sempre ficar atenta aos sinais que os outros dão e que a gente pode perceber que algo não vai muito bem, né? Muito obrigada. Com certeza. Imagina, eu que te agradeço pelo convite. Depois vamos compartilhar. Você vai deixar no IGTV, vamos compartilhar isso aí para mais pessoas assistirem também, né? Que é um tema muito importante. Muito obrigada, viu, doutor? Uma boa noite. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Que acompanhou a gente, que a gente acabou conversando, não deu oi para todos. Mas muito obrigada pela participação. E em breve a gente, quem sabe, faz outra. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Boa noite.